Supremo Tribunal Federal derruba tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a demarcação independe do fato de que as comunidades estivessem ocupando ou disputando a área na data de promulgação da Constituição Federal. Informação do portal stfpolitize.com.br. Mas, afinal, o que é o marco temporal? O marco temporal é uma tese jurídica que defende uma alteração na política de demarcação de terras indígenas no Brasil. Segundo essa tese, só poderia reivindicar direitos sobre uma terra o povo indígena que já estivesse ocupando-a no momento da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. Quais são os argumentos a favor e contra o marco temporal? Vamos aqui começar pelos argumentos a favor do marco temporal. Quem são a favor? Os ruralistas são os maiores apoiadores do marco temporal e seus argumentos a favor da tese são: 1. Não cumprimento da Constituição. Segundo os ruralistas, segundo eles, a Constituição de 88, no seu artigo 231, diz que os indígenas têm direitos originários às terras que tradicionalmente ocupam para manterem seus costumes e tradições. E esse artigo, de acordo com os ruralistas, não está sendo cumprido e tradições, esse artigo, pois os indígenas estão integrados na sociedade brasileira e por isso não seguem mais suas tradições. Outro ponto: muita terra para poucos indígenas. Segundo a FUNAI, mais de 117 milhões de hectares no Brasil são indígenas, ou seja, 13,8% do território brasileiro. Para a Frente Parlamentar da Agropecuária, 117 milhões de hectares é muita terra para poucos indígenas e a aprovação do marco temporal não prejudicaria a manutenção dos costumes e tradições indígenas. Outro ponto dos ruralistas é a favor do marco temporal. O fim da violência no campo. Para os ruralistas, a aprovação do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal reduziria os violentos conflitos de terras com os indígenas. Outro ponto a favor: desenvolvimento econômico do país. De acordo com os ruralistas, a aprovação do marco temporal ajudaria o desenvolvimento econômico do país, visto que as terras que seriam demarcadas passariam a ser usadas no plantio de grãos, especialmente da soja. Ainda outro ponto a favor dos ruralistas, a favor do marco temporal, seria a segurança jurídica. A aprovação da tese garantiria ao país segurança jurídica, já que sua aprovação servia de parâmetros para as demais demarcações de terras. Vamos para os argumentos contra o marco temporal. Já os argumentos contrários de indígenas e ambientalistas são: 1. A tese inconstitucional, ao contrário do que dizem ruralistas. Para juristas e especialistas, o marco temporal é inconstitucional, pois, de acordo com o artigo 231 da Constituição Federal, os direitos indígenas são direitos originários, ou seja, eles antecedem a formação do Estado. Outro ponto contra o marco temporal: a banalização da violência. As entidades indígenas afirmam que a aprovação do marco temporal
lazará a violência, pois ele desconsidera que várias etnias foram forçadas a deixarem suas terras por conta da violência e das invasões de terra. Máquina de moer história. Fazer com que os indígenas comprovem que estavam no dia 5 de outubro de 1988, nas terras que eles reivindicam, é apagar toda a história, além de desconsiderar que toda a violência que esse povo sofre e sofreram e sofrem. Outro ponto aí, contra o marco temporal, os indígenas também são contra o marco temporal, porque ele daria aval à chamada economia da destruição. Nessa economia, as florestas e terras ocupadas pelos povos originários dariam origem a pastos e plantações, principalmente de soja, impedindo os indígenas de seus direitos constitucionais de plantações, né? De seguir seus costumes, como caçar, pescar e de preservar as florestas, já que são conhecidos pelo cuidado que têm pela terra. Ainda outro ponto contrário ao marco temporal problemas já citados, as organizações indígenas se colocam contra o marco temporal porque ele coloca em perigo os povos isolados, pois ele força o contato com os não indígenas, o que pode acarretar extermínio desses povos, visto que eles não possuem anticorpos para as doenças que atingem a sociedade brasileira. A questão é polêmica, pois envolve o direito à moradia de comunidades que historicamente sofreram com violências, expulsões de áreas ocupadas, genocídios e deteriorização cultural desde a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, quando as terras já estavam ocupadas pelos povos tradicionais. O Supremo Tribunal Federal rejeitou, no dia 21, a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, por 9 votos a 2. O plenário decidiu que a data da promulgação da Constituição Federal, em 88, não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades. A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário, com repercussão do tema 1031. Na próxima quarta-feira, agora, o plenário fixará a tese que servirá de parâmetro para a resolução de pelo menos 226 casos semelhantes que estão suspeitos à espera dessa definição. O julgamento começou em 2021, e a sessão foi nessa última, dia 23, foi acompanhada por representantes de povos indígenas no plenário do Supremo Tribunal Federal e uma tenda montada no estacionamento ao lado do tribunal. No entendimento dos seus votos, os 9 ministros, contrários ao marco temporal, é inconstitucional. Não está previsto na Constituição Federal, com sua aprovação, feria o direito adquirido. Já os votos dos outros 2 ministros, ministro ligado ao bolsonarismo, o voto de André Mendonça e Cássio Nunes, favoráveis ao marco temporal. Diante do desfecho, o povo indígena festejou com grande vitória, com aprovação de 9 votos a 2, com a aprovação do não ao marco temporal. Os 9 ministros votaram pela inconstitucionalidade do tema e que o povo indígena não poderia perder direitos adquiridos. Já apenas 2 ministros, Marcos Nunes e Cássio Nunes e André Mendonça, votaram a favor do marco temporal. Então, portanto, a vitória do povo indígena por 9 votos a 2.
Parabéns ao povo indígena, aquele povo desde 1500, antes de 1500, eles já permaneceram na terra. Então, parabéns ao povo indígena.